Olá, fizemos esta apresentação de verbete para explicar La Belle Époque. Este trabalho foi realizado por Álvaro Soares, Iago César, Iris Aguiar, Letícia Rezende, Nara Oliveira e Victor David. La Belle Époque foi um período que teve início no fim do século XIX, com o fim da Guerra Franco-Prussiana e perdurou até o início da Primeira Guerra Mundial. Este período, por alguns historiadores, foi datado de 1890 a 1914. La Belle Époque, em português, A Bela Época, não foi um evento muito preciso, já que se tratou de um estado espiritual que envolveu toda a Europa e posteriormente o Brasil, com toda a sua beleza, ouro, inovação e, como dito por alguns autores, foi uma revolução cultural. As invenções da época foram a bicicleta, o automóvel, o avião, a fotografia, o cinema, o telégrafo e o telefone. Com a descoberta da eletricidade, o europeu construiu uma vida noturna, em restaurantes, cinema, cabarés, dentre outros. A eletricidade também contribuiu para a revolução industrial, com a criação das máquinas industriais. As máquinas deixaram vários camponeses desempregados e aumentou a exploração dos trabalhadores que trabalhavam cerca de 18 horas por dia. Com o desenvolvimento das indústrias com as máquinas, a economia da época da Belle Époque foi estruturalmente modificada. O modelo capitalista se consolidou e depois evoluiu, ganhando um aspecto mais moderno e fundando a sociedade de consumo de massa. A unificação da Alemanha também aumentou os conflitos por romper o equilíbrio presente na Europa e se tornou uma grande ameaça devido à sua expansão territorial e por ter se tornado uma grande potência, ameaçando principalmente a Inglaterra, que era a maior potência mundial. Os países europeus, eles queriam matéria-prima. Isso gerou uma disputa imperialista referente ao território da África e da Ásia, devido à Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial, a Inglaterra se tornou a grande potência mundial, que era o país mais desenvolvido. Na época da Belle Époque, a França já tinha um sentimento de vingança perante a Alemanha também, que influenciou muito por conta da Guerra Franco-Prussiana, que a Prússia, que é a atual Alemanha, tirou o rico território da Alsácia-Lorena da França. Nisso foram se consolidando duas alianças, né? A Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, a Itália, que ficou neutra nesse conflito e depois mudou de lado, né? E a Áustria-Hungria, que era aliada da Alemanha. E do outro lado, a Tríplice Entente, formada pela Rússia, a França e a Inglaterra. Com todos esses conflitos, a corrida armamentista foi se tornando cada vez mais importante. Os países investiram muito na indústria militar, fabricaram armas, tanques, enquanto estavam em acordos de paz. Porém, haviam muitos conflitos eminentes. E isso foi chamado de paz armada, enquanto os países estavam em paz, tipo no papel, né? Eles ainda estavam investindo muito eles sabiam que ia eclodir uma guerra perante a vários conflitos. Com todos os países armados até os dentes, né? Só faltava um estopim para a Primeira Guerra eclodir. E esse estopim foi a morte do herdeiro austro-húngaro Francisco Ferdinando, assassinado por um nacionalista sérvio. Com isso, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, tendo a Alemanha como aliado. A Alemanha e a Itália, né? Mas como eu disse antes, a Itália permaneceu neutra nesse conflito. E a Sérvia tinha como aliados a Rússia, a França e a Inglaterra. O grande símbolo da Belle Époque foi a chamada Exposição Universal realizada em 1900 em Paris. Essa exposição consistia em uma feira aberta de mostras tecnológicas e culturais que ocorria em vários pontos da cidade. O objetivo dessa exposição era mostrar as invenções tecnológicas, a nova moda de vestimentas, novos monumentos e a nova arte que é conhecida como Art Nouveau, em francês. Art Nouveau valorizava os ornamentos, as cores vivas e as curvas sinuosas baseadas nas formas elegantes das plantas, dos animais e das mulheres. É uma arte essencialmente decorativa, sendo as principais obras desse estilo fachadas de edifícios, objetos de decorações, móveis, portões, vasos, joias, vitrais e azulejos. A formação desses centros urbanos, com inundado de informações, também mudou o comportamento e o sentido de muitas pessoas, e isso teve uma repercussão muito grande na arte. Neste tempo, foram criadas novas formas de representar a natureza ou a realidade diferente daquela da qual a fotografia já era capaz de fazer.
Percebe-se então a chegada do movimento impressionista e também do expressionismo. O impressionismo foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. As pinturas do impressionismo captavam as impressões de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, os pintores impressionistas pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. O nome do impressionismo foi derivado da obra Impressão Nascer do Sol, de 1872, de Claude Monet. Claude Monet foi um grande e célebre impressionista na Belle Époque. Ele estudava a luz e os seus efeitos e pintava quadros em diversas horas do dia, em várias épocas do ano, a fim de estudar as mutações coloridas do ambiente com sua luminosidade. Outra obra do impressionista Claude Monet foi O Campo das Papoulas, feita em 1873. Outro artista impressionista foi Pierre-Auguste Renoir, um francês impressionista que ganhou maior popularidade e chegou mesmo a ter o reconhecimento da crítica, ainda em vida. Seus quadros manifestam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense no fim do século XIX. Um dos importantes quadros de Pierre-Auguste Renoir foi O Almoço dos Barqueiros. O expressionismo foi um movimento estético embalado pela arte moderna no início do século XX e teve expoentes nas artes visuais, no cinema, no teatro, na literatura, na música, na dança, na arquitetura e na fotografia. Em vez de captar a realidade, o expressionismo cria a realidade em um movimento do interior para o exterior, valorizando aspectos irracionais e instintivos no procedimento artístico. Agora vou citar um dos principais artistas impressionistas. O primeiro é Vicente Van Gogh, que se empenhou profundamente em recriar a beleza dos seres humanos e da natureza através da cor, que para ele era o elemento fundamental da pintura. A sua obra mais reconhecida é A Noite Estrelada. Outra obra de Vicente Van Gogh é Terraço do Café na Praça do Fórum. O segundo artista é Edvard Munch, e ele é um dos grandes nomes do impressionismo alemão. Nascido em 1863, na Noruega, o pintor criou uma das obras mais famosas de todos os tempos, a tela O Grito, que é considerada um dos maiores marcos do expressionismo. O terceiro artista a ser citado é Paul Klee, e ele é um dos nomes destaques da arte expressionista, e ele recebeu influência de diversas tendências, como o cubismo e o surrealismo, e pintou a obra chamada Senécio. Uma grande descoberta que modificou o cenário cultural da época foi o surgimento do cinema. O cinema foi criado em Paris após o desenvolvimento da eletricidade e a diminuição da carga de trabalho foi permitida ao público, principalmente os burgueses, um maior tempo livre para o lazer, gerando um maior interesse das pessoas pelo cinema e pelos parques de diversões que tinham o objetivo de entreter todo mundo. O cinema daquela época era o cinema mudo e havia músicas de fundo e legendas de humor que contagiavam o público. O cinema mudo foi um abre-portas para o desenvolvimento social em massa. As ideias vigentes da Belle Époque chegaram também ao Brasil. O marco inicial da Belle Époque brasileira pode ser colocado em 1889, com a proclamação da República. Mas apenas com o governo de Campos Salles e a reforma federalista é que a elite brasileira moderna realmente começou a se formar, tendo fim no século XX com a realização da Semana de Arte Moderna. Tais ideias foram instauradas de maneira lenta no Brasil, diferente do que ocorreu na Europa. Nesse período, vive-se um momento em que se busca minimizar as lembranças do Império e da colonização portuguesa. Neste momento, também a relação entre Brasil e França fica mais forte, sendo comum a elite brasileira ir até a Cidade Luz para se atualizar de todas as inovações. É importante ressaltar o surgimento da economia cafeeira nessa época, que foi fundamental nesse processo que abriu as portas ao Brasil para o mundo moderno. O fenômeno alterou radicalmente a ordem das classes sociais que antes no Brasil eram divididos em homens livres e escravos. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre
A conformação de novas formas de propriedade e novas relações de produção deu lugar a uma divisão, na qual as formas de enriquecimento e a profunda rigidez que separava os estratos sociais nos períodos colonial e imperial foram enfraquecidas, dando origem à relativa mobilidade social. A época foi marcada pelos avanços tecnológicos, que aconteceram principalmente nas duas regiões mais desenvolvidas do Brasil: a região do ciclo da borracha, Pará e Amazonas, e a região cafeeira, São Paulo e Minas Gerais, e na capital, Rio de Janeiro. As invenções tecnológicas e inovações arquitetônicas eram trazidas para o Brasil pela elite brasileira, que carregava o sentimento de modernidade presente na Europa. Com isso, a urbanização se tornava efervescente e reformas nas cidades eram feitas. Manaus foi uma das primeiras cidades brasileiras a contar com energia elétrica e serviço de tratamento de água e esgoto. A cidade passou por diversas transformações arquitetônicas de padrão europeu e foram construídas muitas edificações durante o período, como teatros, alfândegas e bibliotecas. A principal construção foi o Teatro Amazonas, planejado pela elite manauara. Em Minas Gerais foi feito o planejamento e fundação da capital, Belo Horizonte. A Belle Époque carioca provavelmente foi a mais importante e evidente do Brasil, devido ao fato de ser a capital federal do país na época e abraçar todas as mudanças e influências que vinham do processo de modernização da França. O Rio de Janeiro passou por uma transformação urbana radical. Sob o comando do prefeito Pereira Passos, ruas estreitas e povoadas por habitações consideradas insalubres e indignas de uma cidade civilizada cederam espaço à larga Avenida Central. E houve o processo também de higienização da cidade. E até por consequência disso, houve a revolta da vacina. Nesse projeto de modernidade, as diversões ocuparam um lugar central. Teatros e espetáculos circenses, cafés-concertos e exposições como a de 1908, cinemas, dentre outros, canalizavam o tempo livre dos cidadãos cariocas, conseguido pelas modificações na jornada de trabalho. Em 1912, houve a criação do cartão postal da cidade, o teleférico Pão de Açúcar. A moda era outro aspecto importante no período. A figura da mulher carioca buscava se basear cada vez mais a figura feminina francesa, influenciando cada vez mais a moda brasileira. Em São Paulo ocorreu um grande desenvolvimento urbanístico no período. Grandes símbolos desse desenvolvimento são a construção da Avenida Paulista em 1891 e o grande fluxo de pessoas, considerando que São Paulo passou de quinta cidade com mais habitantes no Brasil em 1890 para a segunda com mais habitantes no início do século XX. Um grande exemplo da influência francesa na cidade foi a inauguração do Teatro Municipal de São Paulo, em 1911. Em 1922, a cidade sediou a realização da Semana da Arte Moderna, o que para muitos historiadores marcou o fim desse período no Brasil, buscando espaço para uma cultura nacional de autenticidade brasileira, sem influências estrangeiras, e inaugurando a arte moderna. Agradecemos por terem assistido até aqui e até uma próxima.